Olá pessoal, aqui quem fala é Johnny Cash e como já estamos no final de 2022, muitas dúvidas surgem. Sejam elas onde você vai passar o ano novo, com quem vai passar, o que você vai comer e para muitos investidores, aonde você vai investir. Quais ações vão subir, quais não vão e dentro desse mundo de ações a que mais se destacou, seja no pagamento de dividendos e na sua alta histórica foi a Petrobras. Que pagou bilhões e bilhões de dividendos e fez muitos investidores felizes, inclusive eu que vos falo. Mas fica o questionamento ter ou não ter Petrobras para o ano de 2023. E desde o último pagamento da Petrobras, que foi anunciado de 43 bilhões de reais, já estava e colocou ainda mais alto no pódio das empresas que mais pagaram dividendos esse ano na nossa Bolsa Brasileira. E se você se lembra, um pouco antes da eleição, lá para o dia 21/10, a Petrobras bateu seu maior valor de mercado da história. Foi de 520 bilhões de reais. Só que depois desse pico, se a gente for pegar desde essa data, principalmente depois da vitória do Lula no segundo turno, a estatal já caiu cerca de 30%, uma bela queda para um período tão curto. Vale a pena dizer também que a Petrobras não foi a única empresa que caiu. Embora o Ibovespa tenha subido e corrigido depois, você teve uma desvalorização nas empresas estatais como Petrobras e Banco do Brasil. Isso muito por causa do medo da ingerência governamental. E eu não estou falando só do lado do PT, o governo atual também teve muita ingerência. Ele também trocou o presidente várias vezes, reclamou do preço, tentou mexer no preço, principalmente da Petrobras, que é a paridade de preço internacional. Mas acabou que nada de fato mudou dentro da gerência da empresa. E eles puderam alocar o capital do jeito que eles acharam melhor. E distribuir dividendos porque, na opinião da empresa, isso era o melhor a ser feito. E isso foi o que agradou muitos investidores. E se você acessar sites que te dão informação sobre investimentos, sobre ações, você vai ver a empresa com dividend yield de mais de 60% e uma valorização de quase 50%, que já chegou a mais de 90%. E muita gente se questiona por que a empresa paga dividendos. Então, os dividendos são parte do lucro da empresa que ela decide distribuir aos acionistas. Ela faz isso porque basicamente ela pode fazer duas coisas com o dinheiro que ela tem como lucro. Ela pode pegar esse valor e reinvestir no crescimento da empresa, que as empresas pequenas geralmente costumam fazer. Na verdade, não só as empresas pequenas, a Amazon, por exemplo, nunca distribuiu dividendos, sempre reinvestiu no negócio, até porque lá nos Estados Unidos a tributação é de 30% sobre os dividendos. Então, ao invés de distribuir dividendos, a empresa prefere comprar as suas próprias ações. Mas considerando essas grandes empresas que não têm muita avenida de crescimento, ou até tem, mas tem margens muito baixas, o que elas podem fazer é distribuir esse lucro para os acionistas, pensando que os acionistas vão encontrar melhores oportunidades para alocar esse capital. Com base nisso, tem muita gente que gosta de montar carteiras focadas nisso, no recebimento de dividendos em empresas fortes e grandes. Vão fazer a distribuição de dividendos para os acionistas para eles fazerem o que eles quiserem com o dinheiro, ou seja, alocar da melhor maneira possível. E que particularmente não querem investir em empresas que não pagam dividendos. E a minha opinião se divide nesse ponto. Eu não me importo se uma Amazon não quer me pagar dividendos, que eu acho que as cabeças que estão lá na gerência, lá na gestão da empresa, lá na gestão da Amazon, vão alocar melhor o recurso do que eu. Agora, se você fala de empresa estatal que pode sofrer ingerência, eu prefiro que essa empresa me pague os dividendos e eu mesmo aloque os recursos. Que esse dinheiro fique na empresa e seja muitas das vezes mal alocado, gerando retorno baixo ou até prejuízo para a empresa. Pensando que a Petrobras é uma empresa estatal que pode sofrer ingerência, eu prefiro que ela me pague os dividendos. Mas pensando que o conselho de administração, o que o conselho da empresa poderia ter feito com esse dinheiro, ele poderia ter reinvestido esse dinheiro, como o governo do PT quer fazer. Inclusive, a presidente do PT deu uma declaração no Twitter após a divulgação dos últimos dividendos da empresa, que eu vou ler aqui para vocês. E ela diz o seguinte: passada a eleição, volta sangria na Petrobras. Estão preparando uma distribuição de 50 bilhões em dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece o acionista. A Petrobras tem que servir ao povo brasileiro. E parte desse tweet é verdade, porque foram distribuídos quase 50 bilhões de reais em dividendos e isso de fato tira a capacidade de investimento da empresa, porque afinal é um capital que não está mais no controle dela. Mas o ponto a ser mais discutido aqui é a empresa servir ao povo brasileiro. Mas será que essa distribuição de dividendos não serve ao povo brasileiro? O que os investimentos que eles querem fazer? Bom, para entender isso, vamos ver quem que são os sócios da empresa, que é uma empresa de economia mista e seu maior controlador é o governo federal. E dentro das porcentagens ali, o governo detém 36,6% do capital da empresa, de modo que quando a empresa paga dividendos, 36% vai para o governo, ou seja, vai parar na mão do governo. E se a gente vê aquela distribuição de 180 bilhões de dividendos que a empresa já distribuiu, 65 bilhões foram parar na mão do governo. Percebo que esse valor, por exemplo, poderia sanar o problema do Auxílio Brasil,
Porém, eu não sei se esse dinheiro poderia ser usado diretamente para o auxílio, porque eles ficariam dependentes de um dinheiro que varia muito, pois o preço do petróleo varia, assim também como o lucro da empresa. Mas, por exemplo, o governo não precisaria fazer uma dívida para bancar essa despesa. E fica aqui a discussão, será que esse valor paga ao governo não serve mais ao povo brasileiro do que esse reinvestimento? Pois um dos pontos que eles querem investir é em refino. E isso foi um ponto muito batido esse ano, diante da crise dos combustíveis, pois o Brasil produz petróleo suficiente para exportar, mas não consegue refinar para o próprio consumo. E olhar para essa capacidade de refino do país é um ponto muito interessante, pode sim trazer benefícios para a população em geral. Só que para isso tem que ser bem feito. E se a gente olhar o histórico de refinarias feita pelo PT, não foi isso que aconteceu ao longo do tempo. Um exemplo clássico aqui é a refinaria de Abreu e Lima, lá em Pernambuco, que era para custar 12 bilhões de reais e acabou custando 101 bilhões de reais, quase 9 vezes o valor que foi orçado. E ainda assim custando mais caro, quer dizer, bem mais caro, ela tem um custo 3 vezes maior do que a média mundial para refino. E em comparação a isso, era melhor ter distribuído os dividendos para os acionistas, sendo que o governo recebe boa parte disso e poderia ter usado para beneficiar a população em outras áreas. E isso é só apenas um caso, poderíamos falar aqui de Passadina ou da refinaria que foi vendido para a Bolívia a preço de banana, e também a alocação de capital durante esse governo que levou a Petrobras a um preço de mercado ínfimo, com a maior dívida já vista na sua história. E não só na sua história, com a maior dívida corporativa já vista no mundo naquela época. E diante de tudo isso que eu falei aqui, eu não acredito que a Petrobras vai continuar pagando seus dividendos enormes. Tanto que eu estava em Petrobras e naquela alta que teve lá de 520 bilhões de valor de mercado, que ela bateu o recorde, eu vendi quase toda a minha posição e eu vendi em um momento muito bom, pois eu vi que essa alta não condizia com o que estava acontecendo naquele momento. E ainda assim eu não acho que a empresa vai deixar de ser rentável. Esse dinheiro que era para ser distribuído vai ser alocado em outro lugar, que eu acho sinceramente que não vai trazer nada para a empresa de rentabilidade, dado o histórico de gerência do governo petista. E apesar da empresa estar muito barata, eu não vejo como uma oportunidade de compra. Eu acho isso uma pena, na verdade, pois aquele valor de 520 bilhões ainda é pouco perto do que ela poderia ser. Era para ser uma empresa valendo 1 trilhão de reais fácil. Se você acha que ano que vem a Petrobras vai continuar pagando dividendo, acho também que tá barato para comprar e vale a pena comprar agora, deixa aqui nos comentários. E lembrando que isso não é recomendação de compra ou venda de ativo, é só minha opinião sobre esse ativo que tanto pagou dividendo esse ano. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me siga lá no Instagram onde eu posto conteúdos todos os dias, o link tá na descrição do vídeo aí. Eu fico por aqui, um feliz ano novo pra todos, um feliz 2023 e fui!